Olá, estudante do estado do Paraná, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Andrew e é um prazer imenso receber você aqui na Aula Paraná. E nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre fitogeografia do estado do Paraná. Então dá uma olhada aqui na tela para conhecer os objetivos, onde nós vamos caracterizar e identificar as principais características da formação vegetal original do estado do Paraná. Então nós vamos caracterizar, conhecer um pouco melhor a formação vegetal original do estado do Paraná, ou seja, aquela que naturalmente encontrava-se nessa região aqui anterior à chegada dos colonizadores, anterior à chegada da civilização colonizadora. E aqui já na tela, ó, você sabe, afinal de contas, em qual região fitogeográfica do estado do Paraná você mora? Então, se você olhar aqui na tela, ó, tem um QR Code no canto inferior. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code para que você possa acompanhar o mapa da vegetação do estado do Paraná. Agora, caso você não disponha de um celular, eu trago aqui para você na tela seguinte justamente esse mesmo mapa que você estará visualizando. E esse mapa ele possibilita você observar a vegetação nativa do estado do Paraná. Então você consegue observar que esse mapa ele está dividido por cores e cada cor dispõe de um determinado significado de acordo com a legenda que encontra-se do lado direito. Então nós temos ali floresta ombrófila mista, floresta ombrófila densa, nós temos a floresta estacionária semidecidual, nós temos a estepe, nós temos cerrado, restinga e manguezal. Então nós temos algumas formações vegetais. E o objetivo principal era que você, dentro deste mapa aqui do estado do Paraná, você localizasse a sua região, o seu município, o local onde você vive, para que a partir disso você consiga identificar o nome da vegetação original da sua localidade. E o que a gente vai fazer a partir disso? A gente vai conhecer um pouco melhor as formações vegetais que temos no nosso estado. E é importante a gente associar também que essa formação vegetal ela também está adaptada a características climáticas e também a características do solo do estado do Paraná, que vai apresentar ao longo da extensão territorial do nosso estado algumas características peculiares. Aqui, ó, as unidades fitogeográficas do estado do Paraná. Então nós temos ali a floresta ombrófila mista, floresta ombrófila densa, que fica na porção leste, estendendo-se da Serra do Mar, com uma altitude máxima de 1.887 metros, compreendendo justamente a questão da vegetação da Mata Atlântica, aquela vegetação que inicia-se na região litorânea, cobrindo toda a região da Serra do Mar. Então, ombrófila densa, então é uma vegetação de bastante densidade, ou seja, uma vegetação bastante fechada. Nós temos ali uma floresta ombrófila mista, que ocupa regiões planáuticas do estado do Paraná entre 800 e 1.200 metros. Então ela já vai apresentar características já não mais tão densas, ou seja, características mistas, algumas localidades com uma maior densidade e outras localidades com vegetação mais espaçada. Nós temos ali a floresta estacional semidecidual, na região norte e oeste, nos vales dos rios formadores da bacia do Rio Paraná, com altitudes de 800 metros ali. Então nós temos altitudes abaixo de 800 metros, também as estepes e os campos que cobrem 14% do nosso estado, localizados nas áreas mais elevadas dos três planaltos. Então as áreas cujo relevo apresenta altitudes mais elevadas é onde nós vamos encontrar esse tipo de vegetação de menor porte. E ainda o cerrado e a savana, que são nas regiões norte e nordeste do estado do Paraná, ocupando cerca de 1% da superfície do nosso estado, ou seja, uma área bem pontual, uma área bastante pequena do nosso estado que dispõe dessas características. E a partir dessas informações, da onde elas estão localizadas, é importante a gente já ir se situando de acordo com o local em que residimos, com qual tipo de formação nativa que nós estamos inseridos. Mas agora eu trago para você que a nossa primeira atividade, confere aqui na tela, ó. O estado do Paraná possui uma extensão no sentido leste-oeste de mais de 700 quilômetros e mais de 500 quilômetros no sentido norte-sul.
No território paranaense, encontramos uma diversidade de paisagens, em função das características climáticas distintas. Assim sendo, quais são as unidades fitogeográficas do nosso estado? Escreve aí no seu caderno quais são as unidades fitogeográficas que existem no estado do Paraná, porque eu volto daqui a pouquinho para a gente conferir. Muito bem, o que você colocou aí? Ó, dá uma olhada aqui na tela, a resposta aparecendo para você. Ó. Nós temos aqui a floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, floresta estacional semidecidual, nós temos as estepes e campos e também cerrados e savanas. Então são essas as formações fitogeográficas do nosso estado. E agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor as características de cada uma dessas unidades, onde nós já começamos aqui com a floresta ombrófila densa, que é influenciada diretamente pelas massas de ar quentes e úmidas do Oceano Atlântico, além de chuvas intensas e bem distribuídas ao longo de todo o ano. Então essa floresta ombrófila ela tem uma associação direta com as correntes que vêm do oceano, que acabam trazendo uma grande quantidade de umidade, que está distribuída de forma regular ao longo de todo o ano. Então nós temos chuvas constantes nessa região e distribuídas ao longo de todo o ano. E essa floresta ombrófila densa apresenta uma grande diversidade ambiental. Então nós temos ali uma grande diversidade de espécies vegetais e também de animais que habitam essa região, em função de toda essa diversidade e das características favoráveis à ocupação e ao desenvolvimento dessas formações. Elevadas temperaturas, ou seja, uma média de 25 graus Celsius. Então a temperatura é bastante elevada sem um período seco, além de vegetação caracterizada por fanerófitos, além de lianas lenhosas e espífitas. Então nós temos ali algumas formações com características bastante próprias, algumas com mais espinhos, outras que estão ali adaptadas àquelas condições climáticas. E aí nós temos também, aqui falando em floresta ombrófila mista, que é a nossa próxima aqui, que é também conhecida como a floresta de araucárias, que ocupa os planaltos acima de 500 metros de altitude.
Então, quando nós estamos falando dessa floresta ombrófila mista, nós estamos falando justamente das áreas onde nós temos o pinheiro araucária, árvore símbolo do estado do Paraná, árvore que apresenta características bastante específicas e que é encontrada, na sua grande maioria, exclusivamente no estado do Paraná. Quando falamos do pinheiro araucária, não podemos deixar de levar em consideração que, ao longo do processo de ocupação do nosso estado, nós tivemos uma derrubada significativa dessa árvore, onde remanescem apenas 3% do total que cobria o estado do Paraná. Então trata-se de uma árvore também que encontra-se protegida por lei. Voltando aqui, apresenta climas quente e úmido no verão, outono e primavera com temperatura e também com temperaturas baixas durante o inverno. Então a gente vai perceber que ele vai dispor das 4 estações do ano bem definidas: um verão quente, um inverno frio e primavera e outono sendo justamente as estações de transição. A primavera, a transição entre o inverno e o verão, e o outono, justamente a transição entre verão e inverno. E a principal árvore é a Araucária angustifolia, justamente forma de agulhas as suas folhas. E a imagem que você vê aí, justamente dessa árvore símbolo do estado do Paraná, que encontra-se protegida por lei. Seguindo aqui, você sabia que a araucária ou pinheiro do Paraná é a árvore símbolo do nosso estado? Você sabia que o pinhão é justamente o fruto proveniente do pinheiro araucária? Que as pinhas serviam como alimento para uma série de aves, inclusive a ave símbolo do estado do Paraná, que é a gralha azul? Então são algumas curiosidades que cabe a você que está acompanhando essa aula buscar um pouco mais, pesquisar, tentar buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre os símbolos do nosso estado, além da nossa árvore, também a nossa ave símbolo do estado do Paraná. E o que a gente vai ver aqui? O período de crescimento da araucária. Diferente de outras árvores, como por exemplo pinos ou eucalipto, que são árvores que dispõem de um crescimento bastante rápido, o pinheiro araucária, para que ele atinja o estágio adulto, existe a necessidade de um tempo bastante longo. Então ele não é uma árvore utilizada para reflorestamento, em função da demora no crescimento dele. O gráfico que você vai ver aqui na tela mostra justamente para você aqui os estágios de crescimento do pinheiro. Então a gente vê que o pinheiro araucária ele pode atingir mais de 200 anos de idade. Porém, para que ele atinja o estágio da sua idade adulta, são necessários pelo menos 40 a 50 anos para que ele atinja ali uma altura de aproximadamente 22 a 25 metros em média, ainda com um diâmetro de 80 a 90 centímetros. Então, como ele demora muito tempo para atingir essa idade adulta dele, podendo viver naturalmente mais de 200 anos, é uma árvore cujo crescimento é bastante longo. Se compararmos o crescimento do pinheiro araucária com, por exemplo, o crescimento do pinus, o pinus ele já atinge a idade adulta com, em média, 8, até às vezes um pouco antes. Então, na média de 8 anos, o pinus ele já se encontra pronto para o corte, já atingiu a idade adulta. Enquanto aqui, no caso do pinheiro araucária, são necessários 60 anos, pelo menos. Então a gente tem essas diferenças. Além de que quando falamos do pinus, do eucalipto, são espécies invasoras, são espécies que foram trazidas para cá, mas que não compunham originalmente a paisagem do nosso estado e do nosso país. Seguindo aqui, quando a gente vê esse gráfico aqui, essa imagem que você vai ver aí na tela, a gente percebe justamente a transição entre a floresta ombrófila mista e a floresta ombrófila densa, justamente nas áreas próximas ao litoral, onde dispomos de um clima tropical com temperaturas quentes e úmidas na maior parte do ano, nós vamos ter um tipo de formação vegetal. Nós temos aqui uma vegetação litorânea, nós temos também mangue, mas o que predomina nessa região aqui, nós temos a floresta ombrófila densa. Quando estamos no interior do estado, ultrapassamos a Serra do Mar no sentido oeste do estado,
percebemos mudanças no clima. As 4 estações do ano passam a ser bem definidas e em função disso nós temos o quê? Uma mudança na paisagem, onde nós temos a floresta ombrófila mista e também nós temos ali como símbolo o pinheiro araucária. E a imagem justamente para que você observe como a altitude pode influenciar na vegetação. Inclusive nas áreas com altitudes mais elevadas, a vegetação acaba sofrendo algumas transformações localizadas. Agora, seguindo aqui para conhecermos mais sobre a fitogeografia do nosso estado, a gente vai conhecer aqui a floresta estacional semidecidual, que ocorre em altitudes inferiores a 600 metros e em solos derivados de derrames basálticos. Apresenta semidecidualidade na estação desfavorável, ou seja, parte das árvores perdem as suas folhas no período de estiagem, no período das secas. Clima relativamente úmido com um período seco. Então, nessa formação vegetal, primeira coisa que a gente tem que saber é que o solo ele foi alvo, ele foi vítima, ele sofreu justamente com o derrame basáltico. Então nós tivemos ali atividade vulcânica. Além disso, o clima ele apresenta temperaturas que conforme foram ditas aqui, temperaturas mais elevadas. Porém, nós temos ali o que? Um momento curto do ano é seco. Então esse clima seco, esse momento do ano com ausência de umidade faz com que as árvores, as plantas, elas acabem perdendo as suas folhas nesse período de estiagem, nesse período de seca, como um mecanismo de proteção da planta para que ela consiga suportar esse período de seca e aí novamente quando voltar a ter umidade, ela possa voltar a desenvolver as suas folhas. Esse mecanismo de proteção é justamente para garantir a manutenção dos líquidos na árvore, para garantir a preservação da água dela, pois as plantas ao transpirarem, elas transpiram pelas suas folhas. É pelas folhas que as plantas perdem umidade para o meio. Então, em um momento seco, o que essas plantas acabam fazendo? Elas acabam eliminando as suas folhas para garantir a preservação e a manutenção da água na sua estrutura interna e possam suportar o período de seca. Nós temos também algumas áreas do nosso estado com vegetação de campos, como por exemplo, são gramíneas que correm em relevos ondulados e suaves, com vegetação arbórea. Então nós vamos encontrar algumas árvores, mas nós encontramos campos, vegetações espaçadas, vegetação de pequeno porte, gramíneas que acabam compondo essa paisagem. E também a savana, ela também está presente na região nordeste e centro-norte do estado e é caracterizada por árvores de porte médio com troncos torçudos e cascas grossas. Então esses troncos torçudos são galhos retorcidos. Então existem alguns lugares do estado do Paraná que nós vamos encontrar essas características de savana, aonde árvores de médio e grande porte com galhos retorcidos e vegetação espaçada com bastante espaço, mas também vamos encontrar algumas localidades onde nós dispomos de vegetação de campos, vegetação rasteira de pequeno porte. Aqui embaixo as duas imagens mostram justamente para você característica de campos, onde nós temos alguma formação vegetal ali de maior porte, conforme você pode ver na imagem do lado direito da sua tela, no canto inferior. Ali no detalhe do lado direito daquela imagem você vê que existem algumas árvores ali, mas predominam justamente a vegetação rasteira. E do lado esquerdo nós temos o cerrado que aparece ali para você justamente com as árvores grandes e os galhos ali retorcidos e essas árvores espaçadas entre si. E a gente tem também a vegetação pioneira, conforme a gente pode ver ali, as formações pioneiras, onde nós temos a restinga, que é uma vegetação que ocorre nos cordões litorâneos e dunas ao longo do litoral. Então é um tipo de vegetação adaptado a um solo arenoso, adaptado também a uma água com elevado teor de salinidade, além do solo também dispor de elevado teor de salinidade. Vale também o destaque para que não é qualquer espécie de formação vegetal que vai se adaptar a essas condições bastante inóspitas, pois a água salobra, associado a um solo arenoso com teor elevado de salinidade, cria um clima
condições bastante hostis para uma série de formações vegetais. Mas nós encontramos algumas que estão adaptadas conforme já dissemos aqui anteriormente. Voltando aqui, então a gente tem elas associadas a essas condições extremas, além da ação dos ventos, variação das marés, ou seja, subida das marés, descida das marés, áreas que às vezes ficam inundadas e características pedológicas, justamente questão do solo. E aí também o mangue, que é um tipo de vegetação de ocorrência restrita às orlas das baías e margens dos rios, onde há refluxo das marés, incluindo associações arbóreas, manguezais e herbáceas campos salinos. E é um ambiente formado por uma água salobra, uma água com grande teor de sal. Então essas raízes dessas plantas, conforme pode ser vista na imagem do lado direito da sua tela, essas raízes, esses galhos, eles acabam se fixando nas margens dos rios e acabam muitas vezes se fixando também sobre a água diretamente. E ali existe uma variação do teor de salinidade, pois são áreas que ora apresentam um teor maior, ora apresentam um teor menor de salinidade. E essa vegetação é uma vegetação bastante adaptada a essas características e também de fundamental importância para a preservação do solo que margeia essas áreas, pois essa vegetação e essas raízes aqui acabam segurando o solo, evitando que haja o assoreamento desses cursos de água, evitando que haja um deslizamento dessas terras aqui e comprometendo toda a região. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade. Nós já falamos aqui das formações fitogeográficas, você já anotou aí no seu caderno, então está na hora de você fazer a segunda atividade. Confere na tela, ó. Nas regiões litorâneas encontramos formações vegetais com características próprias. Descreva as principais características do mangue. Então você vai anotar agora no seu caderno quais são as principais características do mangue. Eu estou te aguardando aqui para a gente fazer a correção. Muito bem, vamos conferir a resposta, dá uma olhada aqui na tela. Trata-se de uma vegetação de ocorrência restrita à orla das baías e margens dos rios,
onde há refluxo das marés, incluindo associações arbóreas em ambiente formado por uma água salobra. Justamente essas áreas onde nós temos o encontro da água doce com a água salgada, onde nós temos essa variação no teor de salinidade. E se você quiser saber um pouquinho mais, você vai apontar a câmera do seu celular para esses dois QR Codes ali, ó, aonde um deles vai te levar para um documentário sobre a araucária, sobre o nosso pinheiro, símbolo do nosso estado do Paraná, e o outro é um documentário sobre o Parque Estadual Parque dos Godói. São vídeos aí bastante curtos, aonde você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o nosso estado. Então, se você ficou interessado, aponte a câmera do seu celular para um desses QR Codes para que você possa assistir esses vídeos posteriormente. E agora a nossa retomada. O que nós falamos nessa nossa aula de hoje? Nós caracterizamos justamente as formações vegetais do nosso estado, apresentando algumas características das diferentes formações vegetais e a sua relação entre relevo, clima e também em relação ao solo. Agradeço a você pelo seu envolvimento e participação na nossa aula. Um forte abraço e até a próxima aula!